tudo bem? Na aula de hoje, vamos focar nas situações em que devemos usar palavras para fazer perguntas e qual delas encaixar de maneira mais coerente. Vamos trazer aqui para vocês a tradução dessas palavrinhas em português, tá? Como o nosso projeto é voltado para falantes de língua portuguesa, vamos utilizar a tradução direta para a nossa língua. Vejam que a primeira palavra significa qual, o que, muot de maneira formal e mo de maneira informal. Abreviamos, estão vendo? Essa palavrinha pode significar qual, o que, quando queremos fazer pergunta. Mo é um pronome. E o que acontece com pronomes? Eles podem ser usados como sujeito de uma frase, eles podem ser usados como objeto de uma frase. E nesses casos, eles são marcados por partículas. Muito bem! Antes de trazermos os exemplos, é importante lembrar que o nosso pronome mo ou muot nunca, mas nunquinha mesmo, vai vir acompanhado de substantivo. Então, frases que possuam what e um substantivo na sequência estão incorretas. Por exemplo, what check? What check? Não pode. Check, livro, é um substantivo. Nós iremos usar nesses casos outras palavrinhas para fazer nossa pergunta. Mas usar substantivo depois de what ou what não pode. Vamos ver os exemplos agora. 이것은 무엇입니까? Vejam que o verbo 입니까 é o verbo ser na maneira honorífica em formato de pergunta. E observem que não há espaço entre muot e o verbo ser. Vejam também que quando usamos o verbo em seu formato honorífico, com certeza precisamos usar as partículas. Por isso dizemos 이것은 무엇입니까? E aí, nossa frase inteira está na maneira honorífica. Na frase 2, nós temos 이것은 무엇이에요? Vejam novamente que não há espaço entre muó e o verbo ser. O verbo ser não vai permitir que nós usemos partículas entre a palavrinha que vem antes dele e ele mesmo. O exemplo 3 já pode ser usado na fala. Na fala, é comum que coreanos omitam ou aglutinem o som das partículas. E tudo bem. E o exemplo 4, 이거 뭐야? Estamos perguntando a mesma coisa nas 4 frases, mas vejam que são níveis de falas diferentes. No exemplo 4, nós estamos usando o nível informal. As partículas não existem, mas principalmente, observem que o verbo está na maneira informal. Ya. Então, o que vimos até aqui é que quando o nosso pronome é simplesmente usado com função de pronome na frase para fazer perguntas, podem aparecer verbos depois dele. Essa é uma possibilidade. E se for o verbo ser, ele vai ficar juntinho do nosso pronome. Legal! Fizemos essa ressalva com relação ao verbo estar, ser. Mas temos que fazer mais uma ressalva interessante e importante com o verbo 하다, fazer. Até 2017, existia no dicionário coreano o verbo 못하다. Em 2017, foi feita uma revisão no dicionário coreano e esse verbo deixou de existir. Então, antes de 2017, era possível encontrar frases e expressões em que tínhamos mo junto com 하다 sem espaçamento. Depois de 2017, já não faremos assim. Eles vão ficar separadinhos, já que não existe mais esse verbo, tá? Vamos ver os exemplos das frases com o what ou mo e o verbo 하다. E vejam também que vamos encontrar aqui exemplos com o verbo 하다 conjugado e utilizado nos seus diversos níveis de fala. Honorífico, formal, informal, formal para fala, como já vimos no exemplo anterior do verbo ser. Observem que há espaço entre eles. Essa é a maneira correta de se escrever atualmente. No exemplo 1 temos 지금은 무엇을 합니까? 지금은 무엇을 합니까?
Essa é a linguagem no nível honorífico. Por isso temos as partículas tanto em 지금, para indicar que 지금 agora é o assunto, mas também em 무엇, o nosso pronome. Nesse caso, vejam que o nosso pronome está sendo acompanhado de uma partícula. Essa partícula, que vem depois do muot, indica o objeto da frase. Por exemplo, podemos substituir esse muot na nossa frase, que está marcado pela partícula de objeto, pelo próprio objeto, pelo nome dele. Yoga. 지금은 요가를 합니다. Vejam que foi simples. Existe a opção de substituir o meu muot na minha frase pelo nome do próprio objeto. No caso da pergunta 2, nós temos 지금은 뭘 해요? E é a mesma pergunta, só que falada no nível formal. Novamente, se quisermos trocar, substituir o muot pelo nome do objeto, nós podemos. 지금은 요가를 해요. Na frase 3, nós temos novamente a mesma pergunta. 지금 뭐 해요? 지금 뭐 해요? Vejam que omitimos as partículas de vez, tanto em 지금 quanto em 뭐. Esse é o nível formal utilizado na fala, já que na fala, coreanos costumam omitir as partículas. Isso não significa que estão sendo informais. Observem a terminação do verbo, tá? E quanto à frase 4, nós temos a mesma pergunta, só que no nível informal. Como sabemos, é só observar como termina o verbo. He. Essa é a conjugação do verbo 하다 de maneira informal no presente. 지금 뭐 해? Pronto! Explicamos quando utilizamos o pronome 뭐 ou 무엇 para fazer perguntas, e esse pronome está sendo utilizado ocupando a função de objeto da frase. Isso significa que, no discurso formal, honorífico ou na escrita principalmente, ele virá acompanhado da partícula de objeto. Na fala, é claro, podemos omitir, já que o contexto vai nos ajudar a entender a função desse pronome 뭐 ou 무엇. Vejam que usamos com o verbo 하다. O verbo fazer requer um objeto, mas nada impede de usarmos com outros verbos. Vamos pensar aqui um exemplo com o verbo beber. Quem bebe, bebe algo. Então vamos perguntar: o que você bebe? 무엇을 마십니까? 무엇, o nosso pronome interrogativo. Mas vejam que nesse caso da frase, ele está ocupando a função de objeto, já que ele está marcado pela partícula de objeto. 무엇을, partícula de objeto. 마십니까 é o verbo 마시다, beber, conjugado no presente de maneira honorífica. Então vejam que usamos o pronome em sua forma mais completa, 무엇, colocamos a partícula e deixamos o verbo em sua forma honorífica. Ou seja, nossa frase é muito polida. No exemplo 2, 뭘 마셔요, da maneira formal, nós vemos isso porque o verbo indica com a terminação 요. No exemplo 3, 뭐 마셔요, já omitimos a partícula aqui. Vamos usar na fala. E no exemplo 4, 뭐 마셔 é a maneira mais informal de perguntar o que você bebe em coreano. Vejam que não tem partícula e não tem indicativo no verbo de formalidade. Para encerrar a explicação do uso do pronome 뭐 ou 무엇, ocupando a função de objeto, vejam só. Se formos responder, basta substituir o 뭐 pelo objeto da frase. Quem bebe, bebe algo. 차를 마십니다. Bebo chá. 물을 마셔요. Bebo água. 우유 마셔. 우유 마셔. Aí sim sabemos, com certeza, ele está ocupando o lugar do objeto. Agora vejamos o uso do nosso pronome ocupando a função de sujeito na frase. Isso quer dizer que ele vai vir acompanhado, na maneira formal, honorífica, escrita, com a partícula de sujeito, i ou ga. Vejamos os exemplos. 밖에 무엇이 있습니까? Nos itens 2 e 3, temos opções de fazer a mesma pergunta usando o nível formal da fala. 밖에 뭐가 있어요?
Usamos as partículas e o verbo indicando formalidade. Mas também podemos perguntar omitindo as partículas. 밖에 뭐 있어요? Ou apenas 밖 뭐 있어요? Isso demonstra que essa frase está sendo usada na fala, quando omitimos as partículas. Já no exemplo 4, nós conseguimos ver que a frase está totalmente informal. 밖 뭐 있어 indica total informalidade. Quer conferir como o nosso pronome está ocupando a função de sujeito? É só observar a partícula de sujeito ali do ladinho dele ou na fala e lidar com a situação a depender do contexto. Mas se mesmo assim você ainda quiser conferir, observando a escrita, é só substituir o nosso pronome pelo sujeito da frase. Existir, haver, requer um sujeito. Algo existe, algo há. 차가 있습니다. Viram? E assim vocês podem fazer nas demais frases também. Então não esqueçam, 무엇 é um pronome, nós utilizamos para fazer perguntas, ele pode ocupar a função do próprio pronome, junto com o verbo ser, e nesse caso ele vai ficar juntinho do verbo, a gente não faz espaçamento na hora de digitar. Ele também pode aparecer com outros verbos, inclusive ocupando a função de sujeito, nesses casos ele será marcado pela partícula de sujeito, ou de objeto, marcado pela partícula de objeto. Lembrando que se o verbo for 하다, nós deixamos separadinho, porque depois de 2017, feita a revisão do dicionário coreano, 못 하다, que é um verbo, e escrevíamos sem espaçamento, deixou de existir. Então precisamos deixar espaço entre os dois. Uma última coisa, já que vamos para as próximas palavrinhas que usamos para fazer perguntas. 뭐 ou 무엇 nunca vão ser sucedidos diretamente de substantivos. Nós vamos ter partículas depois dele. Se omitirmos a partícula, deverá aparecer um verbo, ou ele pode aparecer até sozinho. 뭐, o quê? 뭐, qual? Essa é a regra de ouro, não esqueçam. Depois do nosso pronome 뭐 ou 무엇, não se coloca substantivo, ele não requer substantivo. Vamos para o próximo para fazer a comparação. Agora que já vimos tudo sobre o what ou 뭐, vamos ver mais 3, todos de uma vez só. Olha só, isso significa que temos semelhanças entre eles, mas algumas diferenças também. E é importante conhecer para saber qual deles utilizar. No primeiro caso, nós temos 무슨, 무슨. Diferente do 뭐, que não exige um substantivo para vir depois dele, 무슨 exige um substantivo. Você nunca vai dizer 무슨 e deixar a frase sem terminação. Precisa de um substantivo ali, depois do 무슨. Vejam que os 3 podem significar qual, mas 어떤 significa também que tipo de, qual tipo de alguma coisa. Mais um detalhe e semelhança entre eles é que todos exigem um substantivo na sequência. O importante agora é esclarecer as diferenças, aquelas situações em que um deles não se encaixa, mas o outro especificamente se encaixa muito bem. Por isso vamos começar com 무슨. Primeiro vejam que tanto o uso do 무슨 quanto o uso do 어느 te dá opções de resposta. Significa que você tem opções. No caso do 무슨, as opções são amplas e infinitas. No caso do 어느, as opções são restritas e limitadas. Agora, no caso do 어떤, nós temos também opções, já que ele também significa qual, que tipo de, qual tipo de. Por exemplo, se você está numa loja e quer escolher uma roupa, o vendedor pode te perguntar que tipo de roupa você está procurando, que tipo de roupa você quer. Quando alguém te pergunta, por exemplo, que tipo de roupa você quer, você vai caracterizar a roupa, dizer como você quer, especificar, detalhar de maneira mais profunda. Ao mesmo tempo, você está fazendo uma escolha, detalhando, explicando, descrevendo sobre alguém ou alguma coisa, pessoas, objetos, etc. A diferença no uso do 무슨 para o uso do 어느 é que 무슨 é utilizado para perguntas em que
o ouvinte tem escolhas de maneira ampla, de maneira até infinita. Quando alguém pergunta com 무슨, essa pessoa não faz a mínima ideia da sua resposta, do que vai vir de você. Já quando o ouvinte não tem muitas escolhas, quando o leque de respostas é específico, é reduzido, é limitado, usamos 어느. Ufa, vamos lá. Muita informação? Sim, mas nós vamos fazer aquele resumo e em seguida ver exemplos para deixar tudo bem claro. O resumo começa agora. Com relação a essas 3 palavrinhas, todas indicam qual. Destaque para 어떤, que também pode indicar qual tipo de, que tipo de. Pensem no qual, que temos em 어떤, como um qual diferenciado, porque ele está ali sendo usado para a pergunta, mas a intenção da pessoa que está perguntando é exigir um pouquinho mais de detalhes. Próxima informação importante é que todas elas, indicando qual ou qual tipo de, no caso do 어떤, deve vir sucedida de substantivo. Muito bem. Nada de partícula, nada de verbo. Substantivo. Também devemos lembrar a diferença principal entre 무슨 e 어느. Em ambos os casos, perguntas que possuem essas palavrinhas fazem o nosso ouvinte optar por algo. No caso do uso do 무슨, a opção é ampla, infinita. No caso do 어느, a opção é restrita, limitada. Ah, e fundamental, anota essa dica. No uso das palavrinhas 무슨 e 어느, nós podemos exigir do nosso ouvinte uma resposta mais geral. Ele não precisa descrever, detalhar, explicar, já que estamos fazendo a pergunta com 무슨 ou 어느. Calma que a gente vai ver nos exemplos. O destaque aqui é que se você quiser uma resposta detalhada, em que o ouvinte vai descrever algo ou alguém, aí você usa na sua pergunta 어떤. Isso quer dizer que 어떤 indica qual ou qual tipo de, que tipo de, exigindo do ouvinte uma resposta detalhada, explicadinha. Vamos praticar? Colocamos aqui a mesma frase para as 3 palavrinhas. Vamos ver qual delas se encaixa melhor. E para isso, vamos verificar se elas preenchem algumas condições. A primeira dela, já sabemos. Observem se depois do espaço dessa linha a ser preenchida, onde encaixaremos a palavra, temos substantivo, já que todas as 3, 무슨, 어느 e 어떤, requerem substantivo na sequência. Vejamos. 영화. 영화 significa filme. Então, a palavra 영화 é sim um substantivo. Bom, a primeira etapa, ok. Todos eles poderiam ser encaixados, já que todos estarão sucedidos de substantivo 영화 na frase. Para a primeira frase, vamos imaginar um contexto. Você está em casa, assistindo a um filme, e o seu colega telefona para você. 지금 뭐 해요? O que você faz agora? Ele pergunta. E aí você diz? 지금 집에서 영화를 보고 있어요. Agora estou assistindo o filme em casa. E aí o seu amigo fica um pouco curioso para saber qual filme é esse. Que filme é esse? Ele faz a pergunta para você usando 무슨. 무슨 영화를 보고 있어요? Nesse contexto, vamos frisar aqui que o seu amigo não está tão interessado assim em detalhes sobre o filme que você está assistindo. Ele não quer que você descreva, explique direitinho, mas ele quer apenas por curiosidade saber que filme é, qual filme é. E vejam que a sua resposta pode ser dada de maneira infinita, de maneira ampla. Você pode dizer, eu estou vendo o filme 007. Mas você pode dizer também, eu estou vendo o filme Encantada. Ou você pode dizer, eu estou vendo o filme Se Beber Não Case. Quando alguém pergunta com 무슨, essa pessoa não faz a mínima ideia da sua resposta, do que vai vir de você. Ela te dá opções amplas, infinitas. Existem milhares, bilhares de filmes no mundo. Nossa, incontáveis.
Se a gente for contar com curtas-metragens, doramas, comédia, ação, terror, suspense, etc., a possibilidade é imensa, concordam? Para o caso do 어느, vamos imaginar outro exemplo, outro contexto. Você foi ao cinema, entrou e esqueceu de desligar o celular. De repente, seu amigo liga para você e pergunta a mesma coisa. 지금 뭐 해요? Ao que você responde, 지금 영화를 보고 있어요. E aí o seu amigo sabe que você está no cinema, então te pergunta usando 어느. No caso do uso do 어느, o nosso ouvinte também terá opções. Só que as opções são mais restritas. Nem todos os filmes do mundo estão ali em cartaz, concordam? Então existe um limite, existe uma restrição. Dentre aqueles filmes que estão em cartaz, qual você está assistindo? A pergunta com 어느 exige uma resposta mais restrita. Entenderam? Então podemos sim usar 무슨, mas também podemos usar 어느. A única coisa que devemos observar é o contexto. Agora vamos ver o uso do 어떤, e aí a gente confere se ele se encaixa também ou não. 어떤 영화를 보고 있어요? 어떤 significa qual, mas também pode significar qual tipo de. Ou seja, quando eu quero fazer uma pergunta e exigir do meu ouvinte uma resposta detalhada, explicada, caracterizada, nós usamos 어떤. O contexto pode ser qualquer um dos que citamos há pouco. Você está em casa e seu amigo te liga, ou você está no cinema e seu amigo te liga. 코미디 영화를 보고 있어요. 정말 재미있는 영화예요. Estou assistindo a um filme de comédia. É um filme realmente divertido. Um outro exemplo de resposta. 로맨틱 영화를 보고 있어요. 이야기가 흥미진진해요. Olha só que verbo descritivo estranho. Anotem aí porque é muito legal acrescentar ao seu vocabulário. 흥미진진하다. Grande, não é? 흥미진진하다 significa ser emocionante, ser empolgante. 로맨틱 영화를 보고 있어요. 이야기가 흥미진진해요. Vamos parar por aqui na aula de hoje, para que vocês não acumulem muitas informações na memória e fiquem cansados ou não assimilem bem. Antes de encerrar, claro, aquele belo resumo para fixar na memória. Vimos com os exemplos que todas as 3 palavrinhas podem ser utilizadas. A diferença entre elas será o contexto, a situação. Se você requerer uma resposta ampla, infinita, você usa 무슨. Se a resposta que você está esperando precisa ser limitada, restrita, usamos 어느. E se você quiser mais detalhes sobre alguma coisa ou alguém, usa 어떤. Aqui temos um exercício para vocês. E esse é o desafio da semana. Eu acredito em vocês, hein? Nos vemos na interação!